Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Estudos em Nutrição Animal, nosso querido Gena. Fico muito feliz pela participação de todo mundo e agradeço inicialmente ao nosso professor Luiz, que é zootecnista e dá aula no nosso IFMG desde 2006 em diversas matérias da nutrição animal. E hoje ele vai estar abordando o tema de análise de sensibilidade e espero que possa ser de grande aprendizado para todos nós. Muito obrigado, viu, professor? Beleza, pessoal. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, do convite para falar um pouquinho para você sobre nutrição animal, né? Eu acho que é muito pertinente aí para alunos não só da zootecnia, mas para alunos da medicina veterinária, da agronomia, enfim, todas as ciências agrárias necessitam aí de alguns conhecimentos aplicados de nutrição animal e é muito pertinente para a gente poder discutir isso, né? Eu fico muito feliz também de participar de um evento do Gena, eu que fui um dos fundadores do Gena em 2007. Eu me lembro, foi o segundo grupo de estudo a ser formado. Eu acho que só o GBOB foi primeiro que a gente. Naquela época era Genar, porque a gente dividia em nutrição de não ruminantes, e depois nós decidimos formar o Gena, né, mudar de nome para que abarcasse mais espécies e o maior público também, né? Então a gente ficou por 12 anos até 2019, mas chega um ponto que a gente precisa passar esse trabalho para outras pessoas, né? Bem como aí para os estudantes também, é importante que juntamente com o professor orientador, no caso a professora orientadora, né, tome aí iniciativas para que o grupo continue fortalecido. Eu sempre costumo falar, pessoal, que o grupo de estudo ele é feito de altos e baixos, qualquer grupo de estudo que seja. Ok? Alguns grupos de estudo são mais conhecidos, são mais procurados, vivem mais em alta, mas todos eles, independente, passam também por momentos de baixa. E nesses momentos é importantíssimo que uma nova turma assuma, né, o trabalho para dar continuidade. Então, parabéns aí à professora Gisele, ao Zé Victor, tá? A Gabriela, Maria Gabriela também, que tem trabalhado aí em prol do grupo de estudo de nutrição animal, que eu considero um dos grupos de estudos mais importantes aí no âmbito do IFMG, tá? Parabéns. Bom, o assunto nosso, pessoal, hoje é nutrição animal aplicada. Tá? Nós não vamos falar de teoria na nutrição animal, nós não vamos falar de fisiologia digestiva, de nutrientes, de alimentos. Nós vamos aplicar grande parte daquilo que se estuda na nutrição animal dentro da formulação de rações, principalmente falando de custos, né? O que vai dar um suporte muito grande para a nossa tomada de decisões. Hoje em dia, grande parte dos profissionais eles são capacitados não simplesmente para fazer aquele procedimento, tá? Vocês como profissionais, zootecnistas, médicos veterinários, engenheiros agrônomos, vocês não vão ser capacitados, não é só para formular uma ração, mas sim para tomar decisões em cima de tudo aquilo que vocês fizerem. Lembre-se que tão importante quanto saber fazer é tomar decisões relacionadas a isso. Hoje, né, é muito importante essas decisões serem tomadas no âmbito de equipes multidisciplinares, que não envolvem somente profissionais das ciências agrárias, muitas vezes profissionais também do setor administrativo, né, do setor econômico, e aí vai. Por isso que hoje a gente diz que a tomada de decisão tem que ser multidisciplinar, né? Bom, então nós vamos falar de análise de sensibilidade e primeiro nós vamos tentar entender o que é isso, tá? Antes de começar a falar da análise de sensibilidade, deixa eu só apresentar para vocês. Eu tenho trabalhado muito com os estudantes dentro do canal de Nutrição Animal Fácil, ok? Estudantes das disciplinas de nutrição, a gente tem postado bastante aulas e trabalhos dos estudantes também. Dentro da disciplina de formulação,
os estudantes desenvolvem produtos e desenvolvem vídeos também relacionados, e a gente coloca tudo aí dentro desse canal. Então, convido vocês a estar buscando um pouco aí da nutrição animal aplicada dentro desse canal, tá bom? Bom, continuando então, nós vamos começar falando sobre a formulação de ração. Gente, formular ração é uma das coisas mais importantes, né, que a gente aprende aí dentro da área de nutrição animal. Não só rações. Aqui nós estamos falando de rações, mas nós ampliamos o conceito para dietas, suplementos e também alimentos completos, como por exemplo para cães. Hoje em dia para cães se fala mais alimentos. De qualquer forma, é muito importante que o nutricionista de animais, aquele que vai formular essa ração, tenha uma boa noção do que é esse processo de formulação. Até mesmo para entender a análise de sensibilidade, que nós vamos falar daqui a pouco, que é algo complexo, nós vamos ter que entender primeiro o que é esse processo de formulação, ok? Pessoal, deixa eu só chamar a atenção de uma coisa. Grupo de estudo não pode ser igual a aula. Eu sempre falei isso dentro do grupo de estudo. Tá? Grupo de estudo é um debate. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas, para abrir o microfone e perguntar. Aqui, nós vamos ganhar se for feito como um debate, não se for igual ao modelo de aula. Ok? Mesmo porque nós não estamos dentro de uma sala de aula, nós estamos dentro de um grupo de estudo. Então, a troca de informações deve ocorrer, ok? Bom, então o que seria o processo de formulação de ração? Vejam bem, a primeira informação que a gente tem que ter para a gente entender a formulação é que nenhum alimento é completo. Milho não é completo, farelo de soja não é completo, farelo de trigo não é completo, feno de tífton, feno de alfafa, calcário, aminoácidos, nenhum alimento, nenhum ingrediente é completo. Por isso, nós os misturamos. E nós vamos misturar para compor um alimento completo, que a gente costuma dar o nome de ração. Então, a gente pega de um lado, por exemplo, nós pegamos o milho, o farelo de soja, o farelo de trigo, o calcário, fosfato bicálcico, lisina, DL-metionina, aminoácidos, né? O suplemento vitamínico mineral. Nós formulamos tudo isso para a gente ter um alimento completo chamado de ração. Bom, o milho eu sei que ele é bom de energia para a maioria das espécies, mas ele é pobre em proteína. Então eu vou misturar esse milho com um alimento rico em proteína, como o farelo de soja. Como o farelo de soja costuma ter menos energia, uma coisa vai balancear a outra. É claro que eu não considero somente dois nutrientes, dois princípios nutritivos. É claro que eu considero vários princípios nutritivos para me poder formular. Então, de uma maneira geral, o processo de formulação pode ser simplificado da seguinte maneira. Olha só, de um lado nós temos vários ingredientes que nós temos que misturar. Nós temos que misturar esses ingredientes de uma maneira que atenda a uma necessidade nutricional específica, a um volume de nutrientes específicos, que eu costumo chamar de necessidade nutricional. Então, de um lado, eu tenho os alimentos, que tem uma quantidade de nutrientes, que tem uma quantidade de proteína, de energia, de cálcio, de fósforo. De outros, eu sei quanto que o animal precisa por quilo de ração ou por dia, entendeu? No meio, estou eu, nutricionista de animais, impondo restrição, formulando o processo, né? É claro que eu preciso saber também quanto que eu posso colocar de cada ingrediente na ração, porque eu não posso simplesmente entupir a ração de determinados ingredientes porque são baratos, porque eu acho que vai ficar boa a ração. Não, eu tenho que respeitar alguns níveis de inclusão para determinados ingredientes. Então, o processo de formulação funciona assim. Eu tenho, de um lado, os alimentos ou ingredientes. De outro lado, eu tenho as necessidades nutricionais do animal. No meio estou eu nutricionista, impondo restrições a todo esse processo. O resultado disso eu vou chamar de dieta balanceada, dieta formulada, dieta equilibrada, ok? Se nós estivermos falando de um animal que come ração, alimento completo, nós vamos formular essa dieta e dar para ele numa quantidade adequada. O
que é a quantidade adequada para um animal, para um suíno em crescimento, por exemplo? É um consumo esperado. É ali deixar à vontade para ele, ele vai consumir uma quantidade. É tudo equilibrado. Já para uma porca em gestação, eu não posso dar essa ração demais, então eu vou limitar. Então é óbvio que, além do meu processo de formulação, é necessário também que, a nível de granja, se tenha um manejo alimentar adequado para que aquele animal receba a quantidade certa. Se eu estiver falando de um animal ruminante, por exemplo, uma vaca, vai ser uma quantidade daquela dieta oferecida para aquele animal a cada dia. Ok? Então, existem essas particularidades. Bom, sobre essa pergunta inicial que eu lancei para vocês, eu queria saber se tem algum comentário, algo a acrescentar. Fiquem à vontade, tá? Lembre que eu comentei, isso aqui não é aula, isso aqui é um grupo de estudo, é um bate-papo, ok? Pessoal? Bom, dito isso, sim. Não, eu ia falar que para mim é algo novo. Até o momento não tem nada para acrescentar, não. Ok. Entenderam? Em linhas gerais, é claro que o processo de formulação é muito mais complexo que isso, né? Por exemplo, a zootecnia estuda várias e várias matérias antes para lá no final a gente trabalhar com a formulação de ração. Por quê? Porque é algo muito mais complexo do que eu expliquei. Mas é claro que, em linhas gerais, você está misturando ingredientes para formar um alimento completo, porém, obviamente, a partir de um cálculo matemático que, na maioria das vezes, é feito pelo computador. Ok? João, você queria comentar alguma coisa? O João está fazendo o TCC dele sobre formulação de ração. Está me escutando, João? Teu microfone eu acho que está desligado. Eu estou achando que a tua conexão não está muito boa, João. Tô sim. A conexão dele não está muito boa. Tá cortando aí, João. Infelizmente está cortando. Bom, então a gente continua. Bom, esse assunto de formulação de ração, sensibilidade, qual ingrediente a gente vai escolher, ganhou muito mais notoriedade e importância, principalmente agora no tempo de pandemia, quando o preço das commodities agrícolas subiram muito. Vamos explicar melhor. Olha só. O preço das commodities agrícolas sempre varia ao longo do ano. Aliás, o que são commodities agrícolas? Pessoal, commodities, se você pegar a tradução, você vai ver que são mercadorias. Mercadorias negociadas em bolsa. Ou seja, obedecem à lei da oferta e da procura, né? Se eu tenho muita oferta de um ingrediente no mercado, como acontece, por exemplo, na safra, o preço negociado desse ingrediente tende a cair. Porém, se eu tenho pouco ingrediente, ele tende a aumentar. Então, como são commodities, como são mercadorias negociadas, o preço oscila muito. Já oscilava dentro do ano. O preço do milho varia dentro do ano. Porém, com o advento da pandemia, aconteceu que os estoques de milho nacionais praticamente desapareceram. Né? Não só milho, mas de outras matérias-primas, por exemplo, como farelo de soja. E isso reverberou na procura das demais matérias-primas também. Ok? Então, o que aconteceu? Ok? O que aconteceu? Subiu o preço de todo mundo. E aí que a escolha dos ingredientes, né, pelos nutricionistas ganha mais valor ainda nesse tempo de pandemia. Pessoal, isso aqui é muito importante porque mostra a grande relação que a nutrição dos animais tem com o mercado. Muitas vezes, não basta somente você querer formular com aqueles ingredientes que você quer. Há uma grande diferença entre a fábrica de ração conseguir comprar aquele ingrediente e botar lá no chão de fábrica para fazer aquele ração. Hoje em dia, por exemplo, alguns ingredientes estão muito caros, ok? Alguns estão faltando e muitas vezes quando você acha esse ingrediente, a qualidade dele é uma qualidade inferior.
e muitas vezes dificulta o trabalho. Então, hoje, o segmento da alimentação animal passa dificuldade também com relação à aquisição de ingredientes. Daí a importância desse tema de saber bem escolher os ingredientes, tá? Pegando o gráfico aqui, vocês vão ver o seguinte, olha só. O preço do milho, gente, a gente sempre deu aula de formulação comentando em milho a 50 centavos, 60 centavos, isso até alguns anos atrás, tá vendo? Variava, sim, mas variava de uma forma natural, tá vendo? A partir do momento da pandemia, esse preço mais que dobrou, chegando aí por volta de R$ 80 a saca no final do ano passado. Provavelmente já até passou isso aí, mesmo porque o milho é muito dependente do sucesso da nossa safra, ok? Hoje são mercadorias mundiais e basta um problema a nível dos Estados Unidos, um problema climático lá para afetar o milho aqui no Brasil também. Mesmo porque, não se esqueçam, são commodities agrícolas, cujo preço vai ser regulado pela quantidade, pela oferta no mercado. Ok? Deixa eu aproveitar e ler o chat aqui. A Gisele só comentando aqui, ó. Inclusive, professor, existem vários tipos de commodities. Sim, sim. A gente fala muito das commodities agrícolas, milho, farelo e soja, mas não podemos esquecer, gente, que a arroba do boi, que todo mundo conhece, é uma commodity. Entendeu? E ela varia conforme a quantidade que tem no mercado. O café é uma commodity. Exato. Acho que o ferro também. Exato, o ferro, minério, né? Existem várias commodities, algodão, arroz, existem várias commodities agrícolas. E é claro que isso tudo é muito importante. Gente, vamos lembrar também que nesse período de pandemia, o preço do dólar está muito alto, ok? Isso favorece o quê? A exportação, ok? Então, muitas vezes, para aquela pessoa que produz, aquela pessoa que armazena, compensa bastante exportar para aquele país que, devido à pandemia, está querendo manter o seu estoque por segurança. Entenderam como é que a coisa funciona? Vejam que não se trata somente de nutrição animal. Muitas vezes, se a gente fica só com a nutrição animal da escola, com aqueles livros básicos de nutrição animal, a gente esquece da nutrição animal aplicada, que envolve várias coisas, dentre elas economia também. Okay? Uma questão, professor, que a gente vê no meio rural, muitos produtores, mesmo não tendo terra para plantação, começa a arrendar, porque para fazer silagem, para se preparar para o ano que vem, porque a expectativa é que o milho vai subir do mercado, né? Isso. A expectativa é da soja bater recorde de milho, não ter milho ano que vem. Então, eu acho que a nutrição anda muito junto com a economia. Exato, pessoal. Muito bem, muito boa colaboração, Marcelene. Pessoal, é exatamente isso. A situação hoje é crítica. E várias mercadorias estão faltando, não é só da alimentação animal, não, gente. Peça de carro está faltando, dentre vários outros segmentos. Tá? Por quê? Porque muitas vezes eram produzidas em determinado local e com a pandemia bagunçou toda a logística para funcionamento disso aí. Ok? Então, assim, não se assustem se nos próximos anos faltar algum tipo de ração em alguma região. Marcelene? Exato. A gente também percebe um movimento aqui no meio rural que, igual produtores de leite, alguns, às vezes pequeno, principalmente médio, pequeno, tem tanto o rebanho leiteiro e rebanho para corte. E a gente vê as pessoas migrando para o corte, assim, dando mais atenção para o rebanho de corte, porque a alimentação, nos últimos 2 anos, a alimentação do rebanho de leite 100% de aumento. E a arroba do boi cresceu. E a arroba do boi subiu. Exatamente, a gente vê esse processo de migração. Uhum. Pessoal, então a partir dessa introdução que eu fiz para vocês, falando do processo de formulação de ração e também do mercado, surge então a ideia da análise de sensibilidade. O que seria isso? Bom, veja bem, nós temos vários métodos de formulação de ração. Nós podemos formular ração na mão. Aliás, na escola, muitas vezes, a escola tradicional ensina a formular ração na mão, o que na fábrica de ração praticamente não acontece.
nós praticamente formulamos na fábrica de ração com o computador, com programas que podem oferecer para a gente soluções matemáticas que formulam ração de custo mínimo. Né? Hoje, por exemplo, se tem uma dúvida sobre rações de custo mínimo e rações de lucro máximo. Isso depende muito do objetivo que nós estamos falando. Muitas vezes a gente fala sim, ração de custo mínimo, algumas vezes de lucro máximo, são conceitos diferentes. Mas, para me formular a ração de custo mínimo, eu preciso de um programa, ok? Que funciona por programação linear, ou seja, um programa de computador, que a partir de matrizes e determinantes, ele vai formular qual que é a combinação que melhor atende às minhas necessidades nutricionais da maneira mais barata possível, ou seja, é a ração de custo mínimo. E a partir disso, alguns programas vão me dar algumas análises a mais, como, por exemplo, respondendo as seguintes perguntas. Eu uso milho ou sorgo na minha alimentação? Ou seja, se o quesito for só a quantidade de nutrientes, quando que vai compensar utilizar milho e quando que vai compensar utilizar sorgo? Se não tivermos falando em nada a respeito da logística, a respeito do processamento. Digo isso porque muitas vezes uma ração com ingrediente A pode peletizar, pode extrusar de uma maneira. Com ingrediente B, você prejudica a extrusão, prejudica a peletização. Então, aqui a análise de sensibilidade que nós vamos falar é justamente baseada no aspecto nutricional e no aspecto econômico da coisa que nós estamos falando. Ok? Então, vamos lá. Outra pergunta que nós vamos responder a partir da análise de sensibilidade. A partir de quanto compensará incluir óleo ou outros ingredientes diferentes na minha ração? Ok? Qual o preço mínimo do farelo de trigo para que entre na formulação? Ou seja, qual o preço mínimo daquele ingrediente que nós também chamamos de preço ou custo de oportunidade para cada ingrediente? Vejam então, gente, que um nutricionista de animais tem que saber muito também de preço. Se ele não souber de preço, ele tem que ter um diálogo bem alinhado, bem afinado com o setor de compras na empresa. O nutricionista de animais vai ser peça-chave para o sucesso dessa empresa. Mas esse nutricionista não pode trabalhar sozinho. Ele sempre vai trabalhar com outras pessoas, né? E é óbvio que nós estamos falando de uma pessoa que tenha também boa capacidade de diálogo, boa capacidade de relacionamento para a fábrica, todos juntos, crescerem. O principal produto da fábrica vai ser a ração que o nutricionista formulou, o suplemento, ok? O concentrado, ou qualquer outro produto que a gente está vendendo. Mas não se esqueçam que todo mundo ali da fábrica é responsável. Hoje, por exemplo, é muito importante também a equipe do controle de qualidade. Aliás, desde 2007, quando implementaram de maneira obrigatória na fábrica de ração o controle de qualidade, é um setor que vem empregando muitos profissionais. Tá? Muitos ex-alunos da zootecnia, por exemplo, hoje trabalham com controle de qualidade nas fábricas de ração, que também, né, tem uma importância muito grande para a gente oferecer um produto de boa qualidade nutricional para os tutores, para os donos das granjas e principalmente para os animais. Marcelene, pois não? Sim, Marcelene, pode falar? Fica à vontade. Eu estou ouvindo o senhor e pensando aqui, porque quando você vai para dentro de uma propriedade, no caso, eu digo do leite, que é o que eu tenho mais conhecimento, você faz uma análise dos custos, o concentrado volumoso é os primeiros custos da produção. E se você não conhece bem o cenário econômico, nem do país, né? O cenário econômico aí dos principais produtores de milho e soja, você precisa conhecer para otimizar os custos ligado à alimentação do rebanho.
Então, Exato. entender um pouquinho de economia e para o nutricionista, para o zootecnista, é algo muito importante. Exato, Marcelene, muito bem lembrado. Pessoal, vamos lembrar que a alimentação, conforme ela comentou, é o item que mais representa dentro dos custos de produção. Dependendo da atividade, né, dependendo da maneira com que você trabalha, isso aí vai representar de 50%, ou vamos botar um pouquinho mais baixo, de 40% até 70% dos custos totais. Espera aí, pessoal, mas 70% do que uma granja gasta pode ser com alimentação? Sim, isso aí varia da eficiência que aquela granja tem com os demais itens diferentes da alimentação. Normalmente, quando ela é muito eficiente, essa porcentagem tende a subir, porque muitas vezes fica difícil você gastar mais ou menos ração. Claro, existem algumas alternativas, mas isso aí varia muito com a atividade. Vamos lembrar também, gente, a Marcelene estava comentando e eu lembrei, não podemos nunca esquecer que nós, da alimentação animal, trabalhamos num setor muito importante nesse agronegócio brasileiro. O Brasil, gente, produz hoje cerca de 80 milhões de toneladas de ração. É muita ração, tá? E tem crescido assustadoramente aí os segmentos de ração para aquicultura, produção de organismos aquáticos, ok? E cães e gatos, tá? Hoje, por exemplo, o mercado da nutrição animal, o mercado de cães e gatos tem empregado muita gente a nível de fábrica de ração, ok? Nós temos aí alguns ex-alunos que hoje trabalham na formulação, né, de alimentos completos para cães e gatos, né? Por exemplo, em Luz nós temos uma mega empresa aqui da região, que é a Vitaminas, uma mega produtora, né? Provavelmente vocês já viram a embalagem da Vitaminas aí, né, em algum lugar, tá? Ração Barão. Aquele nutricionista lá da empresa é ex-aluno nosso da instituição. Bom, continuando, pessoal, veja que tudo isso atualmente é muito importante para quê? Para tomada de decisão. Isso, para tomada de decisão. Olha só, não vai bastar a gente só saber formular ração. Formular ração é importante? Sim. A partir do momento que você formula a ração, você coloca todo o teu conhecimento de nutrição animal em prática. E é claro que nós estamos falando de formulação de ração, não é algo que você aprende assim, né? Faz uma disciplina de formulação, aprendi, não. É uma escada longa, onde você começa nos primeiros degraus quando você faz uma disciplina, quando você participa de um grupo de estudo, quando você faz um curso de formulação, mas é uma escada sem fim, que você vai aprender a formular e você vai sempre se melhorando pro resto da vida. Né? A partir do momento que você cai numa fábrica de ração, começa a ter oportunidade. Tudo isso que nós estamos falando vai ficando cada vez mais claro e você vai se aperfeiçoando sobre isso aí. Ok? Bom, dito isso, eu pergunto para vocês, nessa apresentação preliminar, me falem sobre dúvidas, tá? Que eu vou procurar o programa de formulação agora para a gente ir para a prática. Dúvidas? Bom, dito isso, então, eu vou colocar... Marcelene, fica à vontade, tá? Professor, até a disciplina que o senhor passou, a entrevista, eu conversando com o zootecnista, né? Uhum. E ele falou a dificuldade de encontrar pessoas capacitadas para gerir uma dieta. E o senhor falou questão da gestão da qualidade. Quando você está dentro de uma propriedade, o manejo correto da nutrição, não sei se seria o termo, você conseguir rodar a dieta, tomar a decisão, olha, esse lote precisa da dieta tal, vamos otimizar os custos, isso aí é escasso no mercado, essas pessoas que têm essa capacidade de tomada de decisão. Exato, exato. E aí vai um comentário, né, que eu acho muito pertinente para esse momento, pessoal, que é o seguinte, olha só, a nutrição animal que a gente ensina na escola, nós professores que de certa forma somos acadêmicos demais, muitas vezes está muito distante daquela nutrição animal realmente de campo, de fábrica de ração de produtor. Para você conseguir chegar a administrar a nutrição de uma fazenda leiteira,
Vai ser necessário muita dedicação e principalmente muita prática a nível de campo, a nível de estágio, ok? Por isso que a todo momento a gente fala, façam estágios, vejam a real situação no campo. Na escola a gente ensina, sim, só que você vai se especializar mais a ponto de tomar boas decisões, a ponto de prevenir problemas, fazer as melhores escolhas, quando você estiver praticando no mercado de trabalho, ok? Então, assim, a prática do dia a dia no campo é fundamental. É o que o senhor fala, né? Que só a prática que vai desenvolver algumas aptidões no nosso desenvolvimento profissional, né? Então, a importância dos estágios. Com certeza. Pessoal, então vamos lá, olha só. Dentre os programas que a gente utiliza na disciplina de formulação, a gente trabalha com os programas antigos, mas muito fácil de entender. O que a gente sempre apresenta é o PLE. Não é esse que eu estou apresentando para vocês. Tá? A gente vai mexer demais com o PLE daqui a alguns anos. A maioria aqui deve fazer comigo a formulação de ração. Esse programa que eu vou utilizar é um programa baseado no Excel, na ferramenta Solver do Excel, que é uma ferramenta muito poderosa que faz ração de custo mínimo. Trabalha com sistema de matrizes, né, matrizes determinantes, e faz ração de custo mínimo a partir disso aí. Ok? Então, esse aqui é um programa, se chama UFDA, ok? É um programa que eu ajudei a traduzir há alguns anos atrás. É um programa gratuito que você encontra facilmente aí na internet. Se você não achar o link desse programa, eu posso passar para vocês depois, ok? Então, como que funciona esse programa? Vamos lá. Aqui eu tenho os ingredientes que eu vou utilizar na minha ração, tá vendo? Eu vou fazer aqui... Professor, desculpe incomodá-lo. Será que teria condição de aumentar um pouquinho só? Claro, vamos lá. Por favor. Vamos tentar aqui, espera só um pouquinho. Obrigada. Melhorou, não melhorou? Olha aí. Melhorou sim. Isso. Então, olha só, pessoal. Esse programa, eu tenho aqui uma matriz de composição de alimentos, tá vendo? E aqui... embaixo, eu vou ter vários alimentos que eu quiser trabalhar. É como se fosse uma biblioteca de alimentos. Todos os programas que você vai trabalhar de formulação têm uma biblioteca de alimentos. Muitas vezes essa biblioteca está aberta para você cadastrar alimentos, para você tirar alimentos, para você mudar a composição, ok? Então aqui eu tenho vários alimentos e do meu lado direito aqui eu tenho a composição. Por exemplo, aqui, ó, proteína bruta, tá vendo? Eu estou mostrando para vocês. Proteína bruta da cevada, 10,3. Tá aí, eu estou mostrando para vocês. Proteína bruta do milho, 8,2. Luiz, mas aqui na minha região, o meu milho é 7,5 de proteína. Eu sempre analiso o milho e tem 7,5 de proteína. É só você mudar. Normalmente os programas de formulação são abertos, justamente para o nutricionista ver qual que é a composição daquele alimento que mais se adequa àquela realidade daquela fábrica de ração. Para isso eu posso fazer uma análise com o NIRS ou uma análise de laboratório de rotina, ok? E mais me aproximar, porque muitas vezes se eu coloco que eu tenho 8,2 de proteína, mas formulo com milho de 7,5, pode faltar proteína para o animal. Então vejam vocês que aqui nessa matriz de composição de alimentos, tá? Isso aqui é tudo aberto para me equilibrar, para me mudar o que for. E vejam que eu tenho vários nutrientes aqui que eu posso utilizar, ok? Minerais, aminoácidos aqui, ó, lisina, metionina, mais cistina, treonina, triptofano. Poderia ter mais aminoácidos e poderia ter alguns outros nutrientes. Normalmente, para me formular, eu trabalho com pelo menos uma energia, que pode ser energia metabolizável, energia digestível, dentre outras, né, energia líquida também. Eu trabalho com a proteína, que pode ser a proteína digestível, a proteína metabolizável. Eu trabalho com os aminoácidos, que pode ser lisina, metionina, treonina, ou metionina mais cistina, triptofano, arginina, depende do quanto de aminoácido que eu tenho para suplementar na dieta. Eu trabalho com os principais macrominerais, como por exemplo cálcio e fósforo, já que os demais costumam estar sobrando na dieta.
E costumo colocar um suplemento vitamínico mineral na ração, comumente chamado de premix, porque eu não vou ficar equilibrando o nível de vitamina A, vitamina D, vitamina E, zinco, ferro, não vou, eu simplesmente vou colocar um nível disso aí, tá? Vamos chamar atenção que só de cloro também a gente costuma acrescentar como macromineral. Pessoal, então aqui eu escolhi alguns alimentos que eu vou utilizar para a formulação de uma ração para coelhos. Como é um programa que a gente ajudou a traduzir há um tempo atrás, ele já ficou prontinho para ser utilizado para coelhos, mas nada impede que você acrescente informações para suínos e aves, por exemplo, a partir de uma tabela para suínos e aves. Aliás, deixa eu ver se a minha está aqui, ó. A minha tabela está aqui. Algo que nós temos que usar demais, muito importante, na formulação de ração, é justamente isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tabelas brasileiras para suínos e aves, que a gente tanto vai utilizar em disciplinas e que você tanto utiliza a nível de mercado. Essa tabela aqui vai dar base para vocês preencher essas informações que vocês estão vendo aí na tela, ou simplesmente conferir essas informações, correto? Bom, dito isso, eu vou mostrar para vocês agora os nutrientes. Essa tabela aí é a de nutrientes que nós vamos equilibrar. E aí vamos aumentar um pouquinho aqui, só um minutinho, tá? Nós vamos aumentar. Essa tabela de nutrientes é justamente a necessidade nutricional dos animais. Nós vamos formular a nossa ração com base em quê? Essa é a pergunta. Nós temos vários nutrientes que nós podemos equilibrar. E aqui nesse caso, nós vamos equilibrar, ok? Para coelhos em crescimento. Então eu vou copiar toda essa coluna aqui, ó. Tá vendo? Vou copiar e vou colar aqui em necessidades atuais. Existem outras maneiras de fazer isso? Existe. Isso depende do programa, ok? Nesse programa, ele já traz as necessidades prontas aqui, basta eu copiar e colar aqui nessas necessidades atuais, que é a necessidade que o programa vai usar. No programa PLE, por exemplo, que a gente usa muito na disciplina de formulação, você vai pegar as necessidades do manual da linhagem do animal ou da tabela do rostanho e vai entrar com isso no programa. Não está tudo pronto, mastigado, igual está aqui. Mas eu chamo a atenção, pessoal, que aqui também está aberto para me mexer da maneira que eu quiser. Por exemplo, aqui está sugerindo de 15 a 16,5 de proteína. Ué, eu quero trabalhar com 17, tudo bem, eu posso aumentar. Entendeu? Eu posso vir aqui e trabalhar com 17. O programa é aberto. Quando os programas são abertos, eles dão mais opção para o nutricionista de animais estar trabalhando. Ok? Bom, eu vou chamar a atenção aqui que em ingredientes, nesse momento aqui também, pessoal, eu vou regular aqui preço, tá vendo? Ó, esse item aqui dos ingredientes é talvez o item mais importante, que é o item de preço, que é o que ele se baseia para colocar o ingrediente A ou ingrediente B. Justamente o assunto principal, né, do nosso bate-papo, que é a análise de sensibilidade. Ok? Então, essa coluna aqui, ó, é muito importante. E o nutricionista de animais não deve saber somente de alimentação animal. Ele tem que saber também de preço de ingredientes, que é fundamental. Aqui, o quanto que eu vou colocar de mínimo e o quanto que eu vou colocar de máximo. Por exemplo, se eu colocar cevada demais na ração desses animais, eu começo a ter problemas na digestibilidade por um princípio antinutricional chamado polissacarídeos não amiláceos, que acontecem muito nos farelos, farelo de arroz, na cevada, tá? No farelo de trigo. Então é óbvio que eu vou ter que limitar o máximo. Isso é níveis de inclusão. Então eu vou ter que colocar aqui o máximo, bem como o mínimo de cada um, se tiver mínimo. No caso, por exemplo, do Premix, que é um suplemento vitamínico mineral, eu coloco mínimo de meio, máximo de meio. O que ele faz? Coloca exatamente meio, porque normalmente é a indicação do fabricante do Premix.
mas ele pode ser 0,4, pode ser 0,2, pode ser 0,1, isso varia. Ele que faz a concentração do premix, é ele que vai te informar quanto coloca. Aqui eu só quero exemplificar para vocês que para cravar uma quantidade exata na ração, eu coloco esses dois fatores iguais aqui, correto? Bom, dito isso, apresentados os nutrientes, apresentados os ingredientes, os níveis de inclusão, agora a gente vai formular. E aí nós vamos para outra tela, que é essa tela aqui da formulação. Nós vamos aumentar aqui para ficar mais claro. Olha aí, tá vendo? Então aqui é como uma tela que ele puxa tudo lá das outras telas anteriores, ok? Esse programa já é feito justamente para você abastecer aqueles dados iniciais do jeito que você quer e cair nessa tela aqui para não mexer, não precisar mexer. E aí, inicialmente, é interessante que aqui ele tem uma proposta para tentativa e erro. Tá vendo essa coluna aqui de quantidade? Você pode ir mexendo aqui, ele vai te dar um valor aqui embaixo, tá vendo? 100 aqui, você vai acompanhar, se coloca mais, se coloca menos, e aqui ele vai te mostrando os nutrientes da ração. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 10 de cevada, olha lá, alterou aqui, prejudicou alguma coisa? Com certeza. Tá vendo que tá vermelho aqui é que tá estourando ou que tá faltando. Mas é óbvio que nesse caso nosso aqui, nós não estamos falando de uma ração de tentativa e erro não, gente. Onde você vai lá e vai brincando com os números, não. Conforme for, você vai gastar 1 hora para formular uma ração, se você conseguir fazer isso. Nós estamos falando de uma formulação de custo mínimo a partir de um clique que você vai lá e formula. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Bom, para fazer isso, a ferramenta Solver, que está aqui em cima, tá vendo? Ó? A ferramenta Solver aqui, ó, tem que estar ativada. E aí todo Excel tem essa ferramenta Solver, porém esse pacote muitas vezes fica desativado na ferramenta, ok? Então, ó, inicialmente eu vou clicar aqui, ele vai me mostrar um relatório de análise, aonde que ele vai analisar. Aqui nós não vamos mexer. Eu vou pedir para resolver. Resolver o que, gente? Resolver um problemão matemático que a gente botou para ele. Na verdade, a formulação de ração nada mais é que um baita problema matemático que você passou para o programa resolver. Ele vai resolver isso através de um sistema de matrizes determinantes, ok? Então eu clico aqui resolver, ok? Ele me fala aqui, ó, olha que legal, isso é importante porque tem vezes que não dá. Ó, o Solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Ótimo, a ração está formulada. Né? E eu vou pedir também aqui, ó, um relatório de sensibilidade, que é o foco principal desse bate-papo que nós estamos fazendo. Então aqui ele me deu, tá vendo? Ele está rodando, aí ele me deu aqui, ó. Primeiro, vamos ver aqui as especificações nutricionais dessa ração. O que ele me deu? Olha só, ele formulou uma ração, ótimo. Qual que é o preço, gente? R$ 1,75. Considerando o preço de formulação que nós temos hoje, estaria de bom tamanho, R$ 1,75. Dá para baixar? Sim, é um exercício que a gente pode fazer. Na verdade, quando você, nutricionista de animal, vai fazer uma ração, você não para por aí não, você começa, você vai tentando baixar, você conversa com o seu chefe e pergunta, eu posso aumentar um pouquinho? Né? Eu consegui 1,75, mas eu posso conseguir 1,90 para me colocar aqui uns ingredientes estratégicos, para me colocar uns aditivos estratégicos? Aí eu vou negociando para ver a melhor formulação. Mesmo porque, muitas vezes, a ração de custo mínimo não é a ração mais eficiente a nível de mercado, a nível de granja. Entenderam? Então, esse preço aqui é fundamental. Aqui mostra a quantidade que colocou de cada ingrediente. Por exemplo, aqui colocou 14,16% de cevada, tá vendo? Olha só. E aqui mostra os nutrientes da minha ração, tá vendo? Por exemplo, eu pedi de 15 a 16,5 de proteína bruta. Ele colocou 16,5 de proteína bruta. Ele tá preferindo colocar um nível mais alto de proteína bruta, porque para ele sai mais barato, ok? Bom, se isso aqui tiver tudo reguladinho no início, provavelmente aqui vai estar tudo certinho. É óbvio que você, como nutricionista, vai conferir um por um para ver se está certo mesmo.
ok? E agora nós vamos lá na nosso relatório de sensibilidade, que é, né, o mais difícil de tudo e justamente o tema principal desse bate-papo nosso. Gente, eu aprendi a fazer relatório de sensibilidade há pouco tempo atrás, tá? Sempre foi uma coisa muito confusa, tá? É tipo uma coisa que uma pessoa me explicou muito tempo atrás e depois disso eu não mexi mais com isso e sempre me esqueci. Mesmo porque, se você olhar para essa tabela, provavelmente você não vai entender nada. Ok? Por quê? Porque é uma coisa muito complicada, mas que a partir do momento que você vai praticando, você vai esclarecendo um pouquinho mais. Então, vamos entender esse relatório de sensibilidade. Vamos lá, olha só. Primeira coisa, aqui nós temos o valor final. Quanto que colocou daquele ingrediente que nós estamos falando? E aí ele colocou cevada, mas não colocou milho. Ah, mas por que uma ração não colocou milho? A primeira coisa é entender. Não colocou milho porque não valeu a pena para ele. Lembra que o programa trabalha a partir de números. O programa ele não está, talvez, entendendo informações nutricionais que você, como nutricionista, tem que colocar para ele. O programa não sabe da logística de fabricação desses ingredientes aí. O ingrediente vai ser peletizado? Vai ser extrusado? A ração? Então, muitas vezes, você que tem que entrar. Ele não está considerando, por exemplo, que o milho pode melhorar muito a peletização desse produto para os animais. Entendeu? Ele está só fazendo uma análise de números, ok? E essa análise de números que nós vamos considerar. Então, vamos prestar atenção aqui no milho, ó. Ele não coloca de milho. E ele me fala o seguinte, ó. Você vai colocar milho, o milho vai ser bom para a sua formulação, considerando esse perfil de ingredientes que você tem, porque se você mudar o perfil de ingredientes, a análise de sensibilidade vai mudar também, tá, gente? Então, considerando esse perfil de ingredientes, o milho só vai valer a pena se você baixar 19 centavos nele, tá vendo? Olha lá, ó, 0,19. Esse 0,19 é o que tem que cair no preço do milho para que ele valha a pena nesse tipo de formulação. Nesse tipo de formulação, se mudar os ingredientes, você tem que fazer outro relatório de sensibilidade, ok? Vamos pegar outro ingrediente aqui, ó, óleo de soja. Óleo de soja não entrou. Por que não entrou? Porque está muito caro. Quando vocês veem esses números aqui, ó, não liga para isso aqui. Isso aqui é uma constante, é um número alto, tá? Não ligue para isso aqui. Pensa nesse valor aqui, olha só. O óleo de soja, para valer a pena, ele teria que estar 52 centavos mais baixo. Ou seja, nós estamos com óleo a 6. Eu tenho que conseguir comprar o óleo a R$ 5,48 para que ele entre nessa formulação. E essa informação vai ser crucial para a minha tomada de decisão, bem como para que o meu setor de compras da fábrica de ração trabalhe. Ok? Então, como exercício final da formulação, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos voltar lá em ingredientes, nós vamos baixar 20 centavos no preço do milho. Então, nós conseguimos comprar milho a um preço mais barato, ok? Está aqui para cima, milho em grão. Em vez de ser 1,40, nós conseguimos a 1,20. E é óbvio que para a fábrica de ração hoje ser competitiva no mercado, conseguir trabalhar bem, ela tem que ter um quesito muito importante dentro da fábrica, que é armazenamento. Ela tem que investir em armazenamento justamente para conseguir comprar o milho a um preço mais competitivo. Qual o preço mais competitivo? Esse preço de oportunidade que a gente falou aqui, que é R$ 1,20. Então, aqui nós mudamos, ó. Nós mudamos porque nós forçamos. Nós estamos criando uma situação hipotética onde o milho será será comprado a R$ 1,20. Então, aqui nós vamos lá na formulação novamente, com esse novo preço, e nós vamos clicar aqui em Solver para ele fazer a formulação. Nós vamos pedir novamente uma análise de sensibilidade, e aí vocês vão ver o seguinte, ó, está resolvendo o problema. Nós vamos ver que nas especificações aqui, ele já colocou aqui, ó,
3,7% de milho. Tá aqui, gente, ó, 3,7% de milho. Por quê? Porque valeu a pena. Então eu descobri, gente, uma informação valiosíssima para minha fábrica de ração. O custo de oportunidade, né? Se tiver milho a R$ 1,20, eu jogo milho. Se tiver milho mais caro, eu posso utilizar outros ingredientes, considerando somente essa informação. É claro que aí entraria mais experiência do nutricionista, né, com uma maior visão do resto do processo, principalmente do processamento aí para frente, tá? Pode ser também que a fábrica de ração pode não querer comprar um ingrediente muito barato porque ele gera muito pó, porque é difícil conservar, porque é difícil trazer de longe, porque ela não tem como armazenar. São vários fatores que interferem. Aqui nós estamos falando do preço. Então, pessoal, veja aqui que a esse preço ele já coloca 3,7% do milho, tá vendo? E aqui eu vou no meu segundo relatório de sensibilidade e vejo aqui no milho, olha só, é permitido ainda reduzir um pouco para ele entrar, ok? Que ele ainda entraria na minha formulação. E quanto mais eu reduzo o preço dele, mais ele tende a entrar. Imagina, por exemplo, né, uma situação onde eu conseguisse comprar o milho mais barato ainda, a R$ 1,10. Vamos ver o que acontece a R$ 1,10. Então vamos lá na formulação, solver, olha só. E nós vamos pedir a sensibilidade aqui, e ele formula novamente. E aí nós vamos aqui, ó, peraí que eu me perdi um pouquinho aqui, especificações. Aqui ele já coloca 12% de milho. Veja só, o valor do milho, o valor que compensa é R$ 1,20. Mas a partir do momento que eu começo a baixar o preço do milho, a minha formulação torna mais interessante e o custo da minha ração também é mais interessante. Aqui eu já barateei para R$ 1,73 por quilo. Muitas vezes o próprio salário do nutricionista, ok, vai ser justificado com simples alterações como essa, por exemplo, 2 centavos por quilo de ração. Veja aqui também que nós conseguimos, né, colocar 12% de milho. Abrindo aqui o relatório de sensibilidade, o terceiro, eu já vejo, ó, aqui já me deu outra informação. Eu posso aumentar o preço do milho em 9 centavos. Ou seja, de 1,10 passar para 1,19, 1,20, que ainda assim vai compensar utilizar milho. Vejam, gente, em resumo, tudo que nós falamos, tudo isso vai ser utilizado para você na sua fábrica de ração, como nutricionista animal, para sua tomada de decisão. Se utiliza A, se utiliza B, se compra ingrediente A, se compra ingrediente B. Isso aqui é muito importante e complementa toda a nutrição animal que a gente fala na escola. Beleza, pessoal? E aí nós temos alguns minutinhos para pergunta. Daqui a pouco eu vou ter que sair, professor, então não tenho tantos minutos, mas tenho aí alguns minutinhos para a gente poder bater um papo rapidinho sobre tudo que a gente falou. E aí, pessoal, vamos participar, todo mundo? A hora de tirar as dúvidas é agora. Vamos aproveitar as oportunidades. Eu coloquei no chat, professor, o senhor pode verificar. Por exemplo, eu nunca fiz uma análise de sensibilidade, só para o senhor ter uma base, né? Praticamente eu tenho conversado muito com os meus alunos, tem 3 anos praticamente que eu estou sem estar familiarizada com as questões das novas tabelas, planilhas de formulação de ração, enfim. E tudo isso depende, nada mais, nada menos, de estudo. Você tem que estar lendo, tem que estar buscando no mercado as inovações, o que há de novo, principalmente porque essas tabelas, elas estão mudando drasticamente a cada tempo. A base em si é a mesma, mas a busca pelo conhecimento em relação a determinados pontos que ficavam em aberto antigamente, hoje não. Eles buscam aprimorá-las cada dia mais. E eu mesmo me sinto hoje, se vocês virarem e falarem assim, professora, mas como é que senhora? Eu, às vezes, me vejo perdida totalmente.
Inclusive, eu até coloquei aí como um dos alunos que muito me ajudou e tem me ajudado muito, é o João Vitor, né? E é um cara, assim, é aluno, é parceiro de vocês, colegas de vocês, mas o que a gente percebe? É a busca pelo conhecimento, é a leitura, é o entendimento de não só ficar preso na escola, né? Você tem que ir além do muro da escola, né, para buscar essas informações. E a gente percebe que o futuro é esse. Se vocês ficarem ali, só escutarem o que é dito por nós, professores, docentes, né, e achar que aquilo ali está suficiente, vocês estão redondamente enganados, né? Porque o mundo vai mostrar a vocês uma situação totalmente adversa. O que nós mostramos a vocês é o básico. É lá fora que vocês terão que mostrar o potencial de você. Nós temos as habilidades, nós temos as competências, né? E só depende única e exclusivamente de vocês. E hoje eu digo, professor, com todo, sem problema nenhum de gravar, mas ela é professora, sim, sou, trabalhei muito tempo, mas há 3 anos eu estou praticamente fora de automaticamente estar trabalhando com as questões de formulação. Por quê? Porque acabei meio que tendenciando o meu trabalho, né, na questão pedagógica. Foi quando eu fiz especialização em docência, né, justamente para me entender todo o processo dentro das instituições, né, a questão do PROEJA, que é a educação para jovens e adultos, para que eu pudesse, porque querendo ou não, a linguagem atendida, né, que nós somos obrigados de uma certa forma, mas que para mim, por exemplo, que adoro a minha profissão, é um prazer tremendo, né? São linguagens diferentes. Nós temos alunos do técnico em agropecuária que a linguagem é uma, né? E a vocês que são da área de graduação, outras totalmente diferente a linguagem. Então, para tudo isso, nós temos que ter um peso e uma medida. Mas onde que eu quero chegar? Que só depende de vocês. O sucesso de vocês depende de vocês mesmos. Quando eu viro e falo, galerinha, vamos lá, vamos participar. Gente, hoje eu verifico o quanto eu perdi a oportunidade. Quando eu tive o meu professor ali para poder me ajudar, me tirar todas as dúvidas, às vezes a gente ficava meio acanhado, não perguntava. Aí depois eu tive que recorrer ao quê? Sozinho aos livros. Quer dizer, eu já não tinha ninguém para poder me ajudar e mostrar com uma linguagem mais clara, né, o que era necessário naquele momento. Aí eu virava e falava, caramba, eu vou dar um exemplo aqui, estatística experimental. Gisele, como eu apanhei. Gente de Deus, vocês não têm noção do quanto, né? Mas, assim, são situações que é gradativo. Vocês vão vendo e verificando no decorrer do curso de vocês. Então, não percam a oportunidade. E nós, quando estamos estudando, tem aquela coisa, ou matéria chata, que professor chato, né? Para que eu vou usar isso? Gente, não pensem assim. Sempre irão precisar uma hora ou outra, por mais simples que seja a situação. Então, eu, com todas as vezes, nunca tinha feito, professor. Fiquei, assim, super feliz de saber que desses processos. A gente escuta falar, faz uma leitura, você tem uma noção, né? Até porque é da nossa área, mas a aplicabilidade, né? Se você não pega para fazer, você não vai conseguir compreender de fato como deve ser feito. Então, gente, peguem, façam o teste, né? Tenham argumentos, mas para que você possa argumentar, você precisa de buscar essas leituras, né? Esse entendimento. Então, é o que eu converso com todos os alunos do grupo, né? Vamos lá, vamos mostrar o potencial de vocês e automaticamente mostrar para as pessoas que vocês estão aptos, né? E são capazes, né, de se tornarem excelentes profissionais. E desde já, professor, independente de qualquer coisa, eu queria muito agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite, né? Teremos outras oportunidades, teríamos outros parceiros, colegas, né? E assim eu espero que disponibilizem o tempo. Eu sei que a gente está numa demanda excessiva, tudo chegando ao mesmo tempo e a gente tendo que dar conta, né? Uma mudança muito brusca, drástica
mas eu gostaria muito de agradecer ao senhor, e principalmente a vocês, alunos que aqui estão, né? Se puderem levar o recado aos colegas, né, gente, vamos lá, vamos participar. Os grupos de estudo, gente, são primordiais nesse processo de aprendizado, né? Vai fazer um diferencial gigantesco na vida de vocês, certo? Professora, professor. Joia, obrigado. Antes, meu tempo está estourado, professora. Deixa eu só chamar a atenção de algumas coisinhas. Você comentou do João, o João tá finalizando o TCC dele aí. Ele tá elaborando um manual de formulação de ração para ruminantes no TCC, né? O produto dele é um manual de formulação. Fico muito feliz por isso, né? Vamos lembrar também, pessoal, que durante a graduação de vocês, tá? É muito importante que vocês façam também um curso de Excel, tá? Eu lembrei do João, outro dia que ele leciona, dá um curso de Excel também para o pessoal, e através do Excel a gente faz muita coisa, e a gente vê que a aplicabilidade do Excel a nível de campo é muito grande. Na quarta-feira passada, com a turma de formulação de ração, eu pedi para um ex-aluno nosso, zootecnista da Z12, para falar um pouquinho do trabalho dele, né, dentro da aula da turma, aula síncrona, formulando uma ração, uma dieta para ruminantes, né? E ele utilizou basicamente o Excel, mais um programinha específico lá. Então, gente, não se esqueçam, hein? A gente sempre brinca, ó, durante a graduação, tirar a carteira de motorista, quem não tirou ainda, tirar a carteira de motorista, ok? E fazer um curso de Excel, né? Dentre outras coisas aí importantes também, tá? Pessoal, beleza, meu tempo está muito curto, professora. Desculpa, mas eu vou ter que desligar. 8 horas eu tenho outro compromisso em outro lugar. Tranquilo, professor. Muito obrigado, hein, pela presença. Né? Obrigado, Zé Vitor. Obrigado pelo convite. Parabéns, professora. De repente, se o João... Eu não sei se o João, o teu áudio aí tá bom? Abre tua câmera novamente. Você podia aproveitar o tempo, de repente, falar um pouquinho do teu TCC pro pessoal, dar uma palhinha. Eu acredito que ele esteja no trabalho, professor, e talvez, como ele é atendente em um estabelecimento, talvez ele possa não estar podendo. Mas, com certeza, com a gravação e tudo, talvez ele tenha esse acesso. E outra, nós estamos sempre conversando, ele é parceirão da gente, ele é que nos tira muitas dúvidas, né? Nos ajuda na questão das palestras. Então, assim, e qualquer dúvida que vocês queiram tirar ou queiram, né, saber, nos procure, né? Principalmente, aí, ó, chegou. Vamos lá, gente. Aqui, deu certo. Rapidinho, isso aí, deu certo. Eu só não vou poder ficar, que meu tempo está estourado, João. Então, daqui a pouco eu vou sair, você não repara. Tá? Fala um pouquinho do trabalho do teu TCC, o que você está fazendo? Tranquilo. Um abraço. TCC... Muito obrigada. Tchau, tchau. Meu TCC, eu estou pegando as informações relativas à nutrição de ruminantes, né? As mais importantes para colocar na formulação. Eu estou desenvolvendo um manual de formulação manual, então basicamente são dois tipos de formulação manual que eu estou escrevendo lá, né? Mandei para o Luiz corrigir ainda essa parte, e vou falar também sobre o programa NRC 2001. E mais para frente a gente pensa também em tornar isso um livro, e eu penso também em ir escrevendo sempre, né? Atualizando com mais programas e tudo.